Amém? Quero saudar a todos com a paz, amém? Uma boa noite. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias no livro de Salmos 34, a qual estaremos fazendo menção da palavra do Senhor, a qual é o nosso alimento, a qual é o manual do cristão, é a palavra do Senhor. Amém? Lemos: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Essa palavra venha ficar no nosso coração e venhamos de fato provar que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que Deus ele tem agido na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso Redentor, no nosso sustentador. Estamos de pé porque o Senhor, sim, ele escolheu e aprove que estivéssemos de pé para podermos louvar e invocar o nome santo do Senhor, a tempo e fora de tempo, assim como diz a palavra. Amém? Nesse momento eu quero fazer uma oração, Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Deus amado, por tua bondade, Pai, e por tua infinita misericórdia. Senhor Deus, nós te exaltamos, meu Pai querido, porque o Senhor, Pai, preparou esse momento para nós te adorarmos. O Senhor nos deu mais esse momento para invocarmos o teu nome, para celebrarmos ao Senhor. O salmista vem aqui nos dizendo, meu Pai querido, que precisamos provar e ver que o Senhor é bom. E de fato o Senhor é bom porque, Deus, o seu amor tem, meu Pai querido, nos preenchido e nos alcançou, meu Pai. O seu amor, meu Pai, nos mostra, meu Pai, que nós precisamos, meu Pai querido, também amar o Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor, buscar a vontade do Senhor. Meu Pai, porque o Senhor guarda o nosso espaço, o Senhor nos livra do mal. Meu Pai querido, o Senhor é quem, meu Pai querido, nos capacita, o Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem, meu Pai querido, transmite paz, o Senhor é quem transmite alegria. Meu Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a alegria do Senhor basta, meu Pai. Já é o suficiente para nos alegrarmos, já é o suficiente para vivermos, meu Pai querido, e buscar uma vida abundante com Cristo. Pai, nós nos alegramos verdadeiramente no Deus da nossa salvação. Devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Pai, um Deus eterno, um Deus tremendo, um Deus que age, um Deus que transforma vidas, um Deus, meu Pai querido, que nos mostra que nós precisamos crer, precisamos confiar, acreditar, meu Pai querido, no Senhor, meu Pai querido. Pai, porque não tem luta, não tem dificuldade, meu Pai querido, que o Senhor, meu Pai querido, não dê jeito. A sua palavra diz, meu Pai querido, Pai, maior que está em nós do que está no mundo. Porque o Senhor, meu Pai, é poderoso. Porque o Senhor é criador de tudo, meu Pai querido. O Senhor é um Deus eterno. E nós te louvamos por isso. Pai, e que venhamos contemplar as suas maravilhas e tu agis. Assim eu oro agradecendo ao Senhor, meu Pai, nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus possa nos abençoar e venhamos adorar ao Senhor juntos. Amém? Possamos invocar o nome santo do Senhor Jesus Cristo através dos louvores. Amém?
Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero A paz do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos essa noite, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos para estarmos falando acerca da palavra do Senhor. Nós entendemos que a palavra de Deus por si mesma, ela já tem grande efeito em nossa vida, já tem um grande poder de transformação em nossa vida. E nós temos a oportunidade nesta noite de estarmos aqui para estar ministrando algo da parte do Senhor para a vida dos irmãos. Eu louvo a Deus porque há motivos que podemos dizer nessa noite para estarmos na presença de Deus, para estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso e poder declarar através da sua palavra aquilo que Ele tem deixado para nós como herança. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo em nossa vida, para nossas dificuldades, para nossas deficiências,
para as nossas necessidades, para aquilo que precisa ser mudado em nós, e ela tem sempre algo direcionado para aqueles que estão com o seu ouvido sensível a ouvir a sua voz. Por isso, eu gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias, nesse momento, no livro de Lucas, capítulo 9, no versículo 51 até o versículo 56. Lucas, capítulo 9, no versículo 51 ao versículo 56. Amém? Diz assim: E Jesus lhes disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou o mensageiro adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para preparar pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Pai, a Tua palavra já foi lida. A Tua palavra por si mesmo já fala, Deus, em nossos corações. Mas te peço, Senhor Deus, que nós possamos meditar nessa palavra nessa noite e colocarmos na nossa vida aquilo que precisa ser tratado ou ser melhorado em nós. Aperfeiçoa, Senhor Deus, a nossa fé diante desta palavra. Nos ajude a entender quais são os Teus preceitos, as Tuas vontades sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a alcançar, ó Deus, aquilo que é agradável a Ti. Nós entendemos, Deus, que são tempos difíceis, sim, mas que a Tua palavra, Senhor, possa nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. E a nossa esperança está no Senhor. Assim eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. A palavra do Senhor fala aqui acerca de uma repreensão de Jesus. E eu estava meditando aqui acerca dessa palavra. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: Que espírito sois? Qual é o espírito que está em vós? Ele não está fazendo uma pergunta, na verdade. Ele está dizendo: Que espírito sois vós? Não sabeis que espírito sois vós? E na palavra de Deus, no capítulo 9 e no capítulo 10, Jesus tira alguns tipos de espírito que muitas das vezes está na vida das pessoas. Alguns deles eu vou tentar colocar para os irmãos aqui nessa noite de maneira breve, para não prolongar muito. E o primeiro espírito é justamente um espírito endurecido. Eu quero levar os irmãos aqui na Bíblia também, na palavra de Lucas, capítulo 9, no versículo 12, que fala assim: Já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhes: Despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Eu acho interessante nessa palavra de Lucas capítulo 12, que os discípulos eles vinham de uma jornada a qual Jesus enviou a eles para poder estar pregando o evangelho, estar tendo autoridade para expulsar demônios, para tirar a enfermidade das pessoas. E eles vinham desta jornada e contando para Jesus as coisas que aconteciam. Jesus pega eles, leva para um lugar afastado, e uma grande multidão vem atrás deles para que ouvisse da parte do Mestre, ouvisse da parte de Jesus, e Jesus ali curava as pessoas enfermas e falava acerca do reino de Deus. E chega uma determinada hora e que anoitece, e uma grande multidão a cercava. Os discípulos viram para Jesus e falam: Senhor, não é melhor que nós
mandamos essas pessoas embora para que elas possam se alimentar, para que elas possam achar um lugar para dormir. E Jesus vira para eles e fala assim: dê a eles de comer. E a grande pergunta que eu faço nesse momento, será que os discípulos ali colocaram em dúvida daquilo que Jesus poderia fazer? Porque eles falaram para Jesus: olha, aqui nós só temos só 5 pães e 3 peixinhos. E aqui é uma grande multidão. A Bíblia fala que haviam ali cerca de 5.000 homens. E aqueles discípulos, por um momento, colocaram em dúvida o poder que havia sobre a vida de Jesus, a autoridade que havia sobre a vida de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos não é acerca disso. Jesus aqui está querendo tratar com os discípulos justamente acerca de alguns problemas relacionados às suas atitudes, relacionados à sua maneira de ver as pessoas, de tratar as pessoas. E naquele momento os discípulos vinham de uma grande jornada e a qual eles foram muito usados para repreender o mal, para repreender as enfermidades. Eu quero dizer para os irmãos que a pior coisa que tem é quando você está num período da sua vida, no seu ministério, que você está lá no auge. E você está muito mais preocupado com as multidões, em agradar as multidões, e você perde a essência de você ter um relacionamento pessoal com as pessoas, um relacionamento individual com as pessoas, ao qual você pode se chegar às pessoas, e as pessoas, através desse movimento individual, ver o poder de Deus através da sua vida. Muitos ministros, muitos pastores chegam a esse patamar, muitos homens de Deus, quando chegam a um patamar do seu ministério, começam a ser muito usados por Deus, eles começam a querer ter mais a multidão do que a pessoa individual. E Jesus, nesse momento, ele começa a tratar acerca disso, em Lucas capítulo 12. Um dos perigos de nós termos êxitos no nosso ministério, justamente é isso, de nós nos afastarmos da nossa vida com a pessoa individual, com a situação, com o problema individual de cada pessoa. Perdemos esse foco, perdemos essa visão. Mas Jesus, conhecendo o nosso coração, conhecendo as nossas dificuldades, Ele sempre traz uma palavra e a vontade dEle é sempre ter essa intimidade, ter essa convivência com as pessoas, de poder estar individualmente com cada um, tratando com as pessoas individualmente. E Jesus, a Bíblia fala que ele pega aqueles pães e ergue aos céus e corta aqueles pães em pedaços e pede para distribuir para aquela multidão. E a Bíblia fala que ele alimentou toda aquela multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços, que sobrepôs a toda a necessidade, sobrou. O que eu quero dizer para você nesta noite, queridos, que o Senhor, Ele nunca vai te despedir de mãos vazias, Ele nunca vai deixar você vazio, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o bom pastor. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, no versículo 12 em diante fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que a espada aguda, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois,
com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu quero dizer para você que a sua visão como ministro, como homem de Deus, como mulher de Deus, como Deus tem te usado na terra, que você não perca essa essência de estar cuidando das pessoas individualmente. Esqueça um pouco das multidões. Deus tem feito isso, Deus tem separado as pessoas no seu lar, na sua vida pessoal, para que as pessoas possam meditar e ver qual é a sua necessidade, o que precisa ser tratado. Quando você se vira para dentro da sua família, você vira para dentro do seu lar, você começa a ver as coisas que você não fazia antes, você começa a fazer. Você começa a ver a necessidade da sua esposa, a necessidade do seu filho, a necessidade do seu pai, aquilo que ele precisa ouvir, aquilo que ele precisa de ser ajudado. E assim, reciprocamente, um começa a ajudar o outro, um começa a participar com o outro das suas dúvidas, das suas dificuldades. Jesus tem esse tratamento conosco, ele tem essa oportunidade com os seus discípulos ali, ele mostra para eles. E no capítulo 9 de Lucas, eu tenho essa parte que eu li, que eu falei acerca dos discípulos, falando justamente daquelas pessoas que não deram atenção, que não quiseram receber a Jesus, que não quiseram receber eles. A primeira coisa que eles fizeram: tu quer que a gente clame e caia fogo do céu e consuma eles? Jesus não é isso, queridos. Porque aqui no versículo 56 ele fala: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Jesus não veio para destruir as pessoas. E às vezes dentro do ministério, você, quando não está de acordo com alguma situação, muitas vezes as pessoas querem destruir você, não aceitam a sua opinião, e você precisa ter muita visão de Deus na sua vida e saber que Jesus, a visão de Deus é totalmente contrária a essa. Mais acima, os discípulos indagavam a Jesus acerca de algumas pessoas que estavam expulsando demônios, estavam batizando. E é a mesma coisa: Senhor, tu quer que a gente repreenda eles? Jesus fala assim: não repreenda eles. Porque justamente se eles é por nós, se eles estão com a gente, não vamos repreender. Se eles estão na mesma visão, não vamos repreender. E eu quero dizer para você nessa noite que você possa ter esse espírito na tua vida, que você possa ter essa intenção na sua vida de saber que o Senhor, Ele deseja que você tenha um contato individual com as pessoas, que você possa ter um momento de você ver os milagres acontecer individualmente. Muitas das vezes a gente prepara mal até as nossas mensagens, a gente prepara mal o ensino bíblico na escola bíblica dominical, porque nós estamos tão preocupados com as multidões, tão preocupados com aquilo que a gente vai fazer no nosso dia a dia para dentro de uma igreja, e esquecemos do indivíduo, da pessoa, da necessidade individual das pessoas. Quando, ao contrário, Jesus, sabendo que você tem essa dificuldade, Ele fala assim: não, fica calmo, tranquilo, eu sou o bom pastor. E esse bom pastor, querido, ele não te abandona. Esse bom pastor, ele vai estar sempre atento ali para as tuas dificuldades. Que o Senhor nessa noite possa ministrar no teu coração e que você possa ter essa visão do trono de Deus para a tua vida e saber que você precisa esquecer um pouco das multidões, esquecer um pouco dos holofotes e focar a sua vida na necessidade individual de cada pessoa que te procura. Você é um instrumento de Deus. Você é uma pessoa usada por Deus. E eu estou pregando aqui para cristão. Eu estou pregando aqui para pessoas que são muito usadas por Deus, mas por algum tempo e perderam essa visão, perderam essa vontade de ganhar alma por alma para Jesus. Olhar a dificuldade individual de cada um. E Jesus, sabendo disso, Ele sempre vai ter um motivo para te trazer à memória essa questão. É necessário que você busque isso, busque ter essa comunhão com aquele que está próximo de você, busque
buscar a necessidade de cada um que está próximo de você. Aí você vai conseguir ver as coisas acontecerem. Aí você vai conseguir ver os milagres acontecerem. É difícil você ministrar para uma multidão e conseguir ministrar cura para todas as pessoas. Mas quando você tem esse encontro individual com as pessoas, você vê as coisas naquele momento. Você consegue ver as coisas com os teus olhos. A segunda coisa que o Senhor ministrava no meu coração é justamente falando sobre um espírito, mais um espírito que é o espírito impulsivo. Essa palavra está no capítulo 9, versículo 33 diante, que fala assim: E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Filho, a ele ouvi. Corta de novo. Ai, Deus, perdoa, Senhor. Desconcentrei. Começar de novo. Amém? A segunda coisa que o Senhor falava comigo acerca que o Espírito fala do espírito impulsivo. Essa palavra está no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 33. E aconteceu que, quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho, é o meu amado filho. A ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Nesse monte da transfiguração, Pedro chega diante de Jesus e fala: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, não sabendo, porém, o que dizia. E quando ele fala essa coisa, que a Bíblia está falando justamente não sabendo o que dizia. Muitas vezes a gente é muito impulsivo. A gente quer colocar as nossas ideias, e Pedro tinha essa característica. De falar as coisas assim, sem pensar. Muitas das vezes saía assim, achava que as ideias dele eram boas e colocava diante de Deus, diante das pessoas. E Jesus justamente estava trabalhando nessa questão de relacionamento, nessa questão de atitude dos discípulos. Nesse caso, Pedro, ele tem um espírito impulsivo na vida dele. Ele tem algo que fala as coisas sem pensar. E a Bíblia fala que é melhor ouvir do que falar. Muitas vezes a gente fala coisas sem nexo, sem entender bem o que está acontecendo. E Deus vira naquele momento e fala: Não, isso é meu filho amado. Ouvia ele, ouvia o que ele está falando. Eu queria dizer para os irmãos nessa noite: ouça o que Deus tem falado no meio do seu povo. Aproveite a oportunidade que você tem de estar refletindo na palavra de Deus, de estar tendo essa oportunidade de ser ministrada pela palavra de Deus. Porque às vezes a gente não recebe as coisas, a gente não vê o resultado das coisas porque a gente não está ligado naquilo que Deus está falando com a gente. Deus está falando assim: ouça, esse é meu filho, ouça o que ele está falando. Ouça o que ele está dizendo para você. Queridos, essa dificuldade, muitas das vezes,
faz com que as pessoas tropecem nas suas decisões. Às vezes, quando as pessoas chegam perto de você e perguntam algo, é muito mais fácil você falar assim: olha, eu não sei. Eu vou ver lá o que está acontecendo. Eu vou ver como é que é e depois eu venho e te falo. É ter a humildade de falar para as pessoas isso. E muitas vezes a gente quer colocar nossas ideias de qualquer maneira ao vento. E a gente, como homens e como mulheres de Deus, a gente precisa ter essa sensibilidade, ter essa capacidade de saber absorver bem essas coisas. Jesus, ele identificou entre os seus discípulos, né, esse espírito impossível. Observando as palavras, não sabendo o que dizia. A tendência de Pedro de dizer o que lhe vinha à mente atraiu uma forte repreensão do céu. Este é o meu filho, o meu eleito. Ele ouviu. Uma lição importante é aprender com essa passagem. Suas necessidades de parecer sábio e ter todas as respostas pode colocar em apuros com as pessoas e com Deus. Falando de uma maneira geral, você não aprende enquanto fala. Portanto, aprenda a ficar em silêncio. Observe o que está acontecendo e ouça o que Deus pode querer dizer. Quando não souber, não fale. As pessoas o respeitarão mais por isso. Quando você tem a sabedoria, a humildade para dizer, para não falar que eu não sei dizer o que quer dizer isso. E muitas das vezes, queridos, as pessoas não têm essa humildade. Diante desta pandemia, diante dessa dificuldade que o povo tem sofrido aí, tem pessoas jogando coisas ao vento. Uns falam isso não é nada, outros falam, isso Deus está no controle, mas falam coisas sem pensar, sem ter certeza no coração. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, a voz do nosso sumo sacerdote, do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, aquele que está pronto a ouvir a nossa oração, não é por muito falar. Muitas vezes não é por achar que sabe tudo, a gente não sabe nada. Muitas vezes tomamos decisões e falamos coisas que acaba tirando o foco que é Deus nesse momento. Coloque Deus na sua vida, escute a voz de Deus, aprenda a ouvir. É melhor ouvir do que falar. É melhor estar atento à voz de Deus e saber que quando nós fazemos isso, quando nós colocamos esse espírito impulsivo de lado, fica muito mais fácil de compreendermos, de aprendermos aquilo que Deus quer pra gente. Tome cuidado com as coisas que você anda ouvindo. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Tome cuidado com as coisas que muitas vezes você anda falando, porque você é um servo de Deus, você é uma mulher de Deus. Você precisa falar algo da parte de Deus e ouvir primeiro Deus falar com você. E o que Deus tem me falado muito ao meu coração, falado muito para mim, é justamente isso: filho, escute. Porque às vezes a gente escuta algumas coisas da parte do homem, da parte das pessoas, que endurece o nosso coração. Mas Deus fala para você nessa noite: escute o meu filho amado, ouça o que Ele está falando. Ouça o que Deus está falando para você nessa noite. E você saber que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. O Senhor tem coisas maravilhosas para a tua vida ainda. Não desista. Não deixe que nada tire o seu foco, nada possa esvaziar a tua fé, diminuir a tua fé. Saiba que o Senhor é Deus e que Ele é o mesmo hoje e sempre será o mesmo. Os mesmos milagres que Ele fez lá atrás, Ele continua fazendo hoje. Vai fazer sempre. Basta que a gente saiba ouvir a voz de Deus. Amém, queridos? Queria deixar essa reflexão para os irmãos
e pedir que você esteja colocando a sua vida diante de Deus nessa noite. E pedir que Ele possa abrir a tua visão e o teu entendimento. Que você possa ouvir o Senhor falar nessa noite com você. Mesmo que muitas das vezes venha uma repreensão e falar, olha, não sabeis vós de que espírito sois? O Espírito que habita em você é o Espírito de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo tem falado no meio do seu povo. Coloque diante de Deus as tuas causas. Ouça o que Deus tem para falar para você. Vá lá no secreto, vá lá no oculto, porque Ele conhece o teu coração. Como eu li no livro de Hebreus, o Senhor conhece o profundo da tua alma. Nada passa diante dele, Ele conhece o teu pensamento. Ele conhece aquilo que passa no teu coração. Tem uma convicção de algo na tua vida nesta noite, que o Senhor pode mudar todo e qualquer quadro. Que Ele pode aperfeiçoar a tua fé diante das circunstâncias e mostrar para você que Ele é Deus na tua vida. E que Ele pode calçar os teus pés. Que Ele pode colocar em você o capacete. Que Ele pode colocar em você a armadura da fé. Te revestir de toda a autoridade para repreender todo o mal. Mas seja humilde. Ouça mais. Aprenda mais de Deus. Busque mais no Senhor. Aproveite esse tempo que você tem para você estar refletindo nessas palavras, refletindo nas pregações que têm sido colocadas na mídia. Mas filtre isso, bem filtrado. Veja aquilo que vem da parte de Deus, que o espírito de discernimento possa estar em você, que você possa discernir aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável diante da palavra de Deus. Amém, queridos? Deixo essa palavra para os irmãos nessa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, refletindo sobre aquilo que Deus tem para nós. Eu quero dizer para você que hoje você tem muitas informações, muitas coisas entrando, vindo de todo quanto é parte, através das redes sociais, através dos jornais. Filtra aquilo que é bom, aquilo que é ruim, joga fora. Ouça o que Deus tem falado, ouça o que Deus tem preparado para você. E saiba que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Amém? Confia nele. Em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida, foi ministrada nesta noite. Peço que de alguma forma, Deus, ela possa estar indo de encontro ao coração de cada irmão. Que o Senhor possa, Deus, aperfeiçoar a nossa fé e as nossas atitudes diante de tudo que temos vivido, Senhor. Que nós estejamos prontos a ouvir do que a falar. Nós estejamos prontos, Senhor, ó Deus, a estar sensíveis, ó Pai, às necessidades dos nossos irmãos, individualmente, ó Pai. Que nós entendamos, Senhor, que é tempo de estarmos, ó Pai, na intimidade, de estarmos buscando, Deus, ó Pai, a Tua face e vendo individualmente a necessidade de cada um. Se é da Tua vontade que estejamos aqui, ó Deus, e eu creio que seja, que o Senhor possa nos ensinar, Deus, a lidarmos com isso. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que nós possamos, ó Deus, ó Pai, orar ao Senhor com sabedoria, pedindo da maneira certa e parando para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Toma nas Tuas mãos a vida de cada irmão que está aqui nesta noite, de cada um que está ouvindo esta mensagem. Eu oro e clamo ao Senhor nesta noite, ó Pai. Vá de encontro a cada coração, a cada necessidade. Sabemos que tem portas que foram fechadas, tem indústrias que foram fechadas, tem pessoas que foram mandadas embora, Deus, devido a esta pandemia. Mas o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E o Senhor não despede, ó Pai, os seus de mãos vazias. E eu te peço nesta noite, ó Pai, de alguma maneira, Senhor, que Tu venha tocar cada vida. Ó Deus, cada família representada, indo de encontro a cada coração, que esta oração possa chegar, ó Deus, a essas vidas, que elas possam sentir um toque do Senhor nesta noite, ó Pai, e que elas possam ser ministradas pelo Teu Espírito Santo, e que elas possam receber, ó Deus, ó Pai, a
tua palavra, de maneira, Pai, que a sua fé venha a ser, ó Deus, ó Pai, fortalecida no Senhor, edificada na tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou estar implantando a bênção apostólica. Que a paz, o amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as infinitas consolações do Espírito de Deus esteja sobre todos os irmãos na terra, não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Todos digam amém. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.